fechado, não pega sol e não pega chuva. Mas é de tendência, foi lá pro outro lado. Algumas histórias aqui mineiras. Vendeu para secar, o moleque passava correndo no pasto, pegava uma égua, levava para a mina, lá na casa da baronesa virava. Olha, você está vendo a telha, e abaixo você está vendo dois aquelas ribeira, e quem não tinha te namorar. Olá, nós continuamos aqui em Minas Gerais, saímos de BH, passamos em Ouro Preto, passamos ontem lá na cidade Congonhas do Campo e agora estamos em São João del Rei, que tem uma história bonita, uma cidade conquistada que já leva o nome do seu fundador, né? E evidentemente tem muitos aspectos históricos sobre São João del Rei, como tem em toda Minas Gerais, não é só aqui que especificamente se tem essa história de igrejas, como diz o próprio mineiro, de que as igrejas de Minas Gerais não foram construídas, elas foram esculpidas e pintadas, né? Então é um outro conceito, não foram arquitetos, foram artistas, são pessoas renomadas e conhecidas nessa área, como o Aleijadinho e outros pintores famosos que construíram as igrejas. Nós estamos agora nessa aqui na igreja Nossa Senhora do Carmo, 1732. de 1702. Eu encontrei aqui o meu amigo Sérgio, e ele gosta de falar como todo bom mineiro. Ele vai contar um pouquinho da história aqui dessa região de São João del Rei, quantas igrejas tem, porque tem umas igrejas bonitas aqui que eu não vou visitar todas, que é tudo mais ou menos igual ao que eu vi em Ouro Preto, que eu vi por aí afora, né? Então não foge muito do que já existe. Mas eu sou curioso e eu tenho lido e tenho percebido que cada igreja tem o seu aspecto, a sua história. Eu quero fazer a primeira pergunta. Então pode falar sobre a Fundação São João del Rei. Gente, São João del Rei foi fundada em 1704, teve seu primeiro nome, Arraial de Nossa Senhora do Pilar. 8 de dezembro de 1713, chamou-se Vila São João del Rei. Elevou-se a categoria de São João del Rei a 6 de março de 1808, por Antônio Garcia da Cunha. E o nome de São João del Rei em homenagem a Tomé Porto, seu fundador, e Dom João V, rei de Portugal. Por isso, São João del Rei. São João del Rei contém-se 120 mil habitantes, 80 mil dentro da cidade e 40 no município. Aqui nós vivemos do turismo, além do turismo nós temos tecido, móveis e fábricas de móveis coloniais, mas vive do turismo. Época de turismo aqui é janeiro é mais praia, mês de julho que é melhor, tá? Semana Santa. Fora da temporada de Deus os acuda. Vocês viram um riozinho que passa pela cidade? Sim, vimos. É o Córrego do Lenheiro. Chama-se Córrego do Lenheiro porque nasce na Serra do Lenheiro. Divide a cidade em duas partes. O centro histórico, a parte velha, é do lado de cá. E a do outro lado é a parte moderna. Mas vocês vão ver casas velho novo, novo velho, misturou. Mas a maioria das casas aqui são todas sombadas para patrimônio histórico. Vocês fazem o que quiser atrás, elas mantêm essa fachada, tá? Agora vamos falar sobre essa igreja aqui. Esta igreja aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo de 1732. Aqui em São João del Rei são 25 igrejas, então são 15 igrejas, 10 capelas e 15 cemitérios. Cada igreja tem um cemitério ao lado da igreja. Então, se você interna no cemitério da igreja Nossa Senhora do Carmo, a senhora tem que pertencer à igreja, fazer parte da igreja igual eu. O pobre igual eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu sou enterrado fora da cidade. Se eu quiser ser enterrado no cemitério da igreja, eu tenho que fazer parte da igreja. Se eu não fazer parte da igreja, eu posso comprar um túmulo, tá? Então, antigamente, enterrava dentro da igreja. Até 1840 era enterrado dentro da igreja. Depois de 1840, já passou a ser enterrado, lá de fora começou a existir um cemitério. Mas dá para perceber então que isso é dividido em castas, então. Isso. Entre ricos e pobres, pardos e negros, brancos, escravos. Tudo. E então, ainda é hoje, para ser sepultado naquele cemitério? Tem que pertencer ainda à igreja, até hoje. Até hoje. tem Até hoje. Tem que pertencer ainda à congregação. A congregação da igreja. Ah, é?
E até hoje. Então, por isso, né, e aí a gente vem aquela questão e todo mundo questiona e pergunta, e eu quero aproveitar porque a maioria das pessoas talvez não saiba disso, que essas igrejas que são construídas, se você vai chegar em Minas Gerais e em outras cidades com o mesmo princípio daqui, percebe que tem muitas igrejas. E a pergunta, por que tantas igrejas? Né? E aí o Sérgio vai responder que também faz parte de castas sociais. A separação entre pobre e rico e também a discriminação de cor, raça e essas questões todas. A ideia era essa. Essas pessoas que tinham dinheiro, esses fazendeiros, tinha muito dinheiro, mandar construir igreja. Um queria aparecer, um queria mostrar que tinha poder. Assim diziam. Construindo igreja, você já guardava seu pedacinho lá no céu. Assim diziam. Quanto a igreja mais bonita, mais perto de Deus você chegava. A história era essa, né? A história é essa e é verdade, eu já também lá em Ouro Preto também já constatei isso. E a história conta isso, sabe, amigo Sérgio? Isso já são resquícios da reforma protestante. Quando depois que Lutero instituiu a reforma, houve uma contra-reforma da própria Igreja Católica que instituiu e começou a fortalecer a imagem dos santos. No passado, a Igreja Católica, para a construção da Basílica de São Pedro, que é lá em Roma, ele criou a figura da venda de indulgências. A venda de indulgências era exatamente isso. O Papa Leão X criou um sistema, e coordenado pelo bispo Mendel-Tetsu, que ele visitava a Europa inteira buscando dinheiro e ouro para a construção da Basílica de São Pedro. E aí, para que os ricos que já tinham essa maneira e esse desejo de querer comprar o céu com dinheiro e ouro, então a igreja instituiu partir a cruz em pedaços e quem pegasse o pedaço maior pagava mais porque garantia o lugar do céu. Isso chamava-se venda de indulgências, né? Então, esse princípio da venda de indulgências veio ainda até nós aqui, porque quando o Brasil foi descoberto, em 1500, que foi exatamente eclodida a reforma protestante, então a igreja estava nesse momento aqui, quando esses lugares foram explorados, que foi 1700, né, e outros 1800, a força da contra-reforma que a igreja instituiu é chamada fortalecimento das quermesses, tudo ao retorno da igreja, e chamados movimentos agiográficos, que era a forma de fazer dinheiro para que isso trouxesse riqueza para a igreja. Agora, especificamente para essa região do ouro, onde tinha muito dinheiro e poder, aí vem essa questão dessa mistura, porque a própria igreja sentiu que não tinha como entrar nisso tudo, deixou meio que por conta das camadas sociais, né? Os chamados grupos, aí tem vários grupos que se situiam e cada um, como você falou então, criava a sua própria igreja para demonstração de força e poder, é isso? Isso. Então, quem tinha mais dinheiro construiu uma igreja mais bonita e aí se juntava com um grupo de pessoas da mesma casta, do mesmo nível social, é isso? Se eu ver, a igreja cobria muita coisa errada, gente. Exato. E cobre até hoje. O negro não poder entrar na igreja do branco. Essa aqui é a do Carmo, a do Pilar e a de São Francisco, era feita pelos brancos. A do Rosário, não sei se vocês sabem, era feita pelos negros, os escravos. Era feita à noite, senhora. Porque de dia eles trabalhavam, de noite dormiam com essas igrejas. Porque antigamente o branco não entrava na igreja do negro e nem o negro da de branco. A única pessoa de branco que entrava na igreja dos negros era quem? O padre, que não existia padre negro. E o negro entrar na igreja do branco para trabalhar, para ficar dentro da igreja, a lateral com as candeias para iluminação da igreja, né? Certo. Vamos entrar dentro da igreja para dar uma explicação? Depois nós vamos dar uma olhadinha lá, nós vamos só dar uma concluída aqui na nossa fala, e esse é um assunto que você levanta com muita precisão. Nisso a igreja pecou, tanto é que ela deixou isso acontecer, não corrigiu isso no meio do caminho, né? E essa discriminação social, né? E toda essa discriminação de modo geral prevaleceu. E eu ainda alcancei em minha cidade que os cemitérios ainda eram separados, realmente, que o branco era de um lado, o
o negro do outro. Isso é uma coisa fomentada pela própria sociedade que a igreja não corrigiu. Bem, agora vocês vão conhecer um cemitério onde o defunto, né, ou o sepultado não pega sol e não pega chuva. E não ficava resfriado. E não se resfria, segundo o meu amigo Sérgio, está protegido. É o chamado cemitério da Ordem do Carmo, que é um cemitério coberto. Só que aqui, Sérgio, tu não pode ser sepultado aqui. Não, eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu sou enterrado fora da cidade. Como se fosse um indigente. Indigente. É. Se eu quiser ser enterrado aqui, eu tenho que pertencer à igreja, fazer parte da igreja. Da comunidade daqui. Comunidade, é. Uhum. Se eu não pertencer à igreja, eu posso ser enterrado, mas eu tenho que comprar um túmulo. Então a gente brincava, o defunto topava, não tomava nem sol e nem chuva. Não sei se a senhora sabe, fica 5 anos na gaveta, certo, ou no chão. Depois de 5 anos, põe os ossos no saquinho, depois vai tudo lá para trás, pro ossário. Tá? Aqui de frente, a senhora está vendo um martelo, uma turquesa. Tá vendo? Olha aqui, na ponta da telha. Antes de funcionar o cemitério aqui, funcionou a Casa da Intendência. A Casa da Intendência ainda é que o ouro saía das minas, chegava aqui, fundia o ouro e mandava a quinta parte de Portugal. Aquele ditado, o quinto dos infernos, era o quinto do ouro. Porque Portugal carregou muito ouro nosso. Se não colocasse as nossas igrejas aqui, eles carregavam tudo. Aí transformou em cemitério, aí a Casa da Intendência foi lá para o outro lado, para a parte moderna da cidade. E o símbolo da Casa da Intendência era o martelo e a turquesa. As telhas são daquela antiga... E as telhas, sabe o nome dessas telhas? Telhas portuguesas, telhas coxas. Por que telhas coxas? Feito nas coxas. Aquele ditado, tudo mal feito, é feito nas coxas. Isso. Não tem um padrão certo. Certo. Vamos ver o ossário? Meu amigo Sérgio, então aqui chama-se ossários. Ossário. Depois de 5 anos, põe os ossos no saquinho e depois vem tudo para cá. Vem tudo para cá. Cada gavetinha dessa é um ossário, pertence a uma família. Eles vão liberando lá as urnas lá e depois... e traz os ossos para cá. E depois vai vendendo, vai negociando. Quem é da igreja não precisa pagar. E quem não é, tem que comprar. Tem que comprar. É interessante, são dados importantes. Valeu. Bom, saindo do cemitério coberto, né? Agora o Sérgio vai contar algumas histórias aqui mineiras. Ô Sérgio, esse nome aí, como é que se chama isso aí? Calçamento original. Famoso pé de moleque. Porque a história do pé de moleque. As doceiras faziam doce na janela para vender ou para secar. O moleque passava correndo, roubava, a velha gritava, não roube, pede, nada a ver com o pé. A gente fala, pede moleque, é do verbo pedir. Verbo pedir. Do verbo pedir, tá? E do lavando a égua, como é que é? O lavando a égua. Como que ele fazia? Ele saía da mina, ia no pasto, pegava uma égua, levava para a mina, roubava o ouro e punha no pelo da égua depois. Lavava. Lava a égua. Seria que esse cara era bobo, né? Se era bobo, era a gente. E punha ouro nos cabelos, nas unhas, chegava na igreja dele, lavava os cabelos, às vezes colocava os ouro na igreja dele. Aquele casarão branco de beiral vermelho lá da esquina, foi antigamente a casa da baronesa de Itaverava. Ela está enterrada lá na cidade de Tiradentes, em frente à igreja de Santo Antônio. Ela foi enterrada lá porque ela doou 240 quilos de ouro para doar a igreja de Tiradentes. Ela pediu para ser enterrada lá na cidade de Tiradentes, em frente à igreja, no ato, onde é que todo mundo pisava em cima dela. Era uma das donas mais ricas de São João del Rei. A maior casa de São João del Rei era dela. São 42 cômodos naquela casa. Hoje é Centro Cultural, faz parte da Universidade Federal de São João del Rei. Na casa da baronesa Itaverava. Olha lá, você está vendo a telha. Certo. E abaixo, você está vendo 2 aquelas brincas tipo telha, abaixo da telha. Exatamente. Então todas as pessoas na época de dinheiro tinham telha, eira e beira. E quem não tinha nem eira, nem beira, nem dinheiro. Tinha um degrauzinho, era pobre. Tinha 2, era mais ou menos. Quem tinha 3 é pessoa que tinha dinheiro. Então chegando aqui, fazer um pau para casa. Olha lá, a casa da baronesa tinha telha, eira e beira, era rico. E esse aqui, o que tem? Não tem nessa, tem a ponta da telha. A gente não tem mania de falar assim para a filha da gente assim: ô filha, você
vai namorar um pobre, coitado, sem ele nem beira, leva para casa. E pessoas tinham dinheiro também por quantidade de janelas e porta, porque no Brasil não existia o vidro e tinha que importar o vidro. Pessoas pobres não tinham condição de comprar o vidro. Tá certo. Bom, nós entrevistamos aqui o... São João del Rei sempre foi bem servida pela guarda militar. A fanática obsessão pelo ouro, a disputa ambiciosa pelo metal, fez com que a corte, por volta de 1720, enviasse soldados para as bocas das minas da opulenta colônia. Era imperativo estabelecer a ordem, implantar o quartel dos dragões e o aparelho arrecadador, constituído pela Casa de Fundição, que funcionou no prédio onde hoje está o Grupo Escolar Maria Teresa. Em 1743, inaugurava-se a primeira cadeia que funcionou no prédio onde hoje encontra-se o Museu de Artes Sacras. São João del Rei teve presença marcante nos mais importantes capítulos da história do Brasil, tanto política como militar. A exemplo da Inconfidência Mineira, a Sedição Militar de Ouro Preto, a Revolução de 1842, a Revolução de 1930, a Segunda Guerra Mundial e a Nova República. Diga-se de passagem que, em matéria de política, São João del Rei sempre foi celeiro de grandes nomes, como, por exemplo, Aureliano Mourão, Severiano de Rezende, Leite de Castro, Sebastião Sete, Marçal de Souza e Oliveira, Francisco de Paula Neves, Augusto Viegas, Andrade Reis, Paulo Lustosa, José de Carvalho Mourão, Galdino Emiliano das Neves, José Juvencio Neves, Aureliano Pimentel, Álvaro Botelho, Custódio de Almeida Magalhães, Tancredo Neves e tantos outros. São João del Rei, conhecida nos tempos de outrora como a Nápoles de Minas, sempre foi uma cidade agradável e hospitaleira. Além do teatro, das festas religiosas, dos tradicionais carnavais, dos jogos de futebol, sempre teve os famosos passeios nas Águas Santas, que nos bons tempos era servido por um ramal especial da Estrada de Ferro oeste de Minas, com trens de 4 em 4 horas. Tinha também piquenique no Senhor dos Montes, visita na Casa de Pedra, um banho nas gameleiras, nas cachoeiras do Cala-Boca e nas cachoeiras do Rio Carandaí. Foi no Rio Carandaí que no ano de 1900 inaugurava-se uma usina com capacidade de 1.030 kW, trazendo pela primeira vez o progresso da energia elétrica para São João del Rei, até então iluminada pelos lampiões de querosene. A esquina da rua Arthur Bernardes com a Avenida Tancredo Neves passou por várias transformações, ao contrário do prédio do Hotel Colonial, que heroicamente mantém-se intacto há mais de 100 anos. Em 1951, a família Sade construía o moderno edifício Sade, que mudou definitivamente a fachada deste ponto de referência, que assim permanece até os dias atuais. É possível afirmar que lusitanos e africanos, estes pela superioridade numérica, foram os elementos preponderantes na formação do sanjoanense primitivo. De uma coisa não se contesta: o sanjoanense sempre foi um bom católico. Tudo que aqui foi feito com muita fé. O tempo não volta, nem volta a igreja de Matozinhos
construída em 1773 e demolida em 1974, quando completava 200 anos. Também não volta o pavilhão de Matozinhos, construído em 1913 e dinamitado pela prefeitura em 1938. Também não vai voltar o casarão onde nasceu o presidente Tancredo Neves, totalmente destruído pelo fogo.